Pois bem, meus amigos, o que estamos dizendo aí logo nos princípios fundamentais da Lei Orgânica Municipal? O que eu acabei de falar, né, no início da aula, né? O município de São Gonçalo faz parte do quê? Do Brasil. Simples, né? E, obviamente, a Lei Orgânica, que é a norma fundamental e suprema do município, ela tem que ter os princípios estabelecidos. Aonde? Na Constituição Federal, que é essa Constituição da República, e também na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Então, claro, essas leis que a gente está vendo, esses artigos, eles foram construídos como? De acordo com essa característica, esse ponto em relação ao que a gente está dizendo, ok? Beleza? Bom, o governo municipal, ele é exercido pela Câmara Municipal, claro, de vereadores, correto? Câmara Municipal. E pelo prefeito, beleza? Na figura do poder executivo. Legal? Aí, olha que interessante que ele tem aqui, ó. Todo poder municipal emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa lei orgânica. Deixa eu olhar para vocês, porque esse assunto, especificamente, ele é muito cobrado em prova. Eu estava tentando achar aqui no meio aqui, não achei agora, mas daqui a pouco eu vou achar, mas eu vou olhar para falar para vocês aqui, olhando cara a cara com vocês. Beleza? Pois bem, bom, como assim, professor Anderson? Todo poder emana do povo, né? E exerce por meio de representantes eleitos direto ou diretamente nos termos da lei orgânica. Gente, olha só, atenção, o que acontece? É a relação que a gente conhece como sufrágio universal. O que é sufrágio universal? O Brasil é um país democrático. Então, reza o princípio da democracia, que é o princípio da participação. A Câmara de Vereadores, por exemplo, ela é chamada de quê? Casa do Povo. Ok? Por quê? Porque ali tem que ser atendido os anseios da população, os anseios do povo. Beleza? Tranquilo? E a manifestação, no caso, a questão do sufrágio universal, ele é manifestado por quê? Pelo voto. O voto, ele tem características. É um voto direto e secreto e de igual peso e valor. Então, o que a lei orgânica fala em relação ao voto? Ela fala o que a Constituição fala, né? Quer dizer, você vai eleger um representante diretamente. Você vai votar para prefeito. Beleza? Segundo, secreto. Voto é secreto. Ninguém entra ali na urna ali contigo para ver em quem você votou. Beleza? E terceiro, é um voto de igual valor. O meu voto tem o mesmo peso que o voto do Zezinho da Couve. Entendeu? Se o Zezinho da Couve votou, né, no Tiririca, porque ele achou engraçado o Tiririca, e achou que seria interessante ter o Tiririca lá, teve o mesmo peso de voto que o meu voto, que eu votei lá no meu candidato lá, enfim. Secretamente, né? Beleza? Questões éticas, obviamente, não vou falar o nome para não misturar política com
disciplina, a aula, né? Beleza? Tranquilo? Característica que você tem. Agora, é só pelo voto? O sufrágio universal, a vontade da população é manifestada só pelo voto? Não. Você tem também o quê? A questão do referendo e a questão também do plebiscito. Beleza? O que é o referendo, o plebiscito? Ambos são consultas à população. Ambos são consultas populares. Beleza? Sendo que, né, o plebiscito é uma consulta para a população no sentido de quê? De ser criada uma lei. Beleza? Então, vamos criar uma lei. Então, é feito o quê? Um plebiscito. Agora, quando é para alterar algo que já existe, aí você tem o quê? A questão do referendo. Por exemplo, tivemos o plebiscito em Niterói, né, sobre a questão do porte de arma da Guarda Municipal. A população foi lá e votou, e a maioria considerou que não era interesse do sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? A vontade da população de Niterói, entendeu? De que a guarda lá fosse armada. Logo, a guarda não foi armada, logo se fez um referendo. Não foi criado, por exemplo, uma emenda na lei que permitisse o porte de arma. Ok? Beleza? Tranquilo? Agora, por exemplo, quando você vai suspender algo que já existe, por exemplo, a questão você vai fazer um referendo, né? Aqui, por exemplo, em relação à questão, teve um tempo atrás, né? Já houve um tempo atrás, isso aí o pessoal mais velho vai lembrar, um referendo que houve em relação à questão de haver uma mudança na estrutura de governo do Brasil, colocando a proposta do parlamentarismo, né, ou a monarquia, né? Então, teve gente que resolveu a monarquia, outros resolveram o parlamentarismo, enfim, sem ser república, no caso, né? República parlamentarista, ou parlamentarismo monárquico, como era na época do Império. Tem gente que votou, teve um referendo sobre isso, né? E teve também, o que ganhou, claro, foi a manutenção do que já era praticamente, né? Que era o quê? Que era a república presidencialista. O Brasil é uma república presidencialista, né? Diretas. Pô, aí que tá. Eu responder isso é muito complicado. Por quê? Porque a direta já, ela foi o quê? 84, 83, então ela é anterior à Constituição. Então, tipo assim, eu tenho que responder sempre os eventos que ocorreram pós 88. Entendeu? Porque senão posso cair num erro de você entender errado. Tá? Porque são, tá entendendo? Porque são eventos que ocorreram após a Constituição. Praticamente o Brasil teve uma ruptura, né? Uma ruptura, 88 para cá, outra coisa, constitucional. Mudou a Constituição, mudou a norma fundamental e suprema, entendeu? Então, praticamente tudo isso mudou, entendeu? Tudo que existia antes teve que ser adaptada. É o caso de Niterói, por exemplo. Niterói teve que todas as leis que tinham antes de 88 foram adaptadas ou revogadas, né? Para entrar em concordância com a lei orgânica de lá, né? De Niterói, com a lei orgânica com a lei nacional, né? Vamos pensar assim, a lei orgânica nacional, que é a Constituição Federal, entendeu? Por isso que a lei orgânica municipal abre com o quê? Falando o seguinte, ó, é uma parte essencial da República Federativa do Brasil. Federativa tem uma autonomia, no entanto, integra o Estado e é indissolúvel, não pode separar, não pode
São Gonçalo não pode virar um país, por exemplo, independente, porque é indissolúvel, né? E característica que você tem. Beleza? Tranquilo? Ok? Bom, falamos sobre isso, bacana, né? Bom, vamos ver aqui outros textinhos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pois bem, visto isso de uma forma bacana, temos até algumas pegadinhas para falar, hein? Né? Aqui, ó. Ah lá, o artigo 3 ele fala exatamente o que? Ó? Primeiro, título, direitos e garantias individuais e coletivas. Então, esse é praticamente um compilado do artigo 5º da Constituição Federal. E ele diz o seguinte, que todos, sem distinção de qualquer natureza, têm direitos e garantias iguais. Aquelas que são asseguradas na Constituição Federal. Beleza? Bom, e quais são, Anderson? Caramba, ele vai discriminar ali, ó, tá vendo? Vários artigos que vão falar sobre isso tudo. Beleza? Temos macete para isso? Temos. Em relação a esse capítulo 1, qual é o macete? O macete é justamente o quê? Os direitos e garantias fundamentais que nós temos no artigo 5º constitucional, que é o direito à vida, o direito à liberdade, direito à intimidade, beleza? Direito à segurança. Todos nós temos direito a tudo isso, tá? Anderson, qual é o maior direito de todos? Existe um direito acima de todos os outros? Existe, gente, um direito acima de todos os outros? Aquele direito que, quando o meu direito começa, o teu acaba? Ou seja, qual é o maior direito de todos? Claro que existe. E, obviamente, ele vai descrever também na lei orgânica, assim como ele vai descrever na Constituição Federal, assim como você vai ver em questões de prova. E você não vai precisar decorar para isso. Você tem que ter a sensibilidade de entender, que é exatamente o direito à vida. Sempre quando o direito, seja ele individual ou coletivo, entrar em conflito com o direito à vida, o direito que tem que prevalecer, beleza? É o direito à vida. É considerado o quê? Deixa eu olhar aqui para vocês um pouco mais. Eu fico com saudade, fico compartilhando tela, mas eu fico com saudade de ver vocês e volto aqui rapidinho. Olha lá. O direito mais fundamental de todos, obviamente, é o direito à vida. E por motivos óbvios, né, meus queridos? Sem a vida, você não tem liberdade, você não tem igualdade, você não vai ter isonomia, que é o direito à igualdade, né? Sem vida, correto? Você não tem direito à segurança, né? Não tem direito ao trabalho, beleza? O direito a, como eles colocam na lei orgânica, direito à livre iniciativa. O que é o direito à livre iniciativa? Que é também um enxerto da Constituição Federal que está aí na lei orgânica. Beleza? Por quê? Porque, obviamente, a gente não vai falar de artigo por artigo. Eu estou explicando para vocês um compilado de artigos com essas explicações, para você fazer as questões. Por isso que a gente vai ver isso em questões de prova, já no final da aula. Beleza? Olha lá. O que seria o direito a livre iniciativa? É o direito à iniciativa privada. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está numa cachaça de Facebook que deixa a gente muito louco. Tipo, governo comunista. Galera, atenção. Não vou entrar em debate político de Facebook para não perder tempo.
Eu estou explicando para você não se contaminar e não errar a questão da prova. Atenção, nunca houve um governo comunista na história do Brasil. Nunca houve um governo comunista na história do Brasil. Anderson, Lula, Dilma, nunca houve um governo comunista na história do Brasil. Por quê? Porque para haver um governo comunista, a Constituição tem que mudar. Ou seja, esse artigo, claro que está na lei orgânica, né, da livre iniciativa, ele tem que sair. Que é um direito e garantia fundamental e coletiva, que é o direito à livre iniciativa, o direito ao trabalho. Ele tem o direito à propriedade privada, correto? Que é um direito seu. Todos nós temos direito à propriedade privada. Você pode ser dono da sua casa. Basta você comprar a sua casa. Ou herdar, ou ganhar, não sei. Correto? Mas é privado. Não pertence ao Estado. Tá? Assim como você pode ter uma empresa. O Projeto 100 ou qualquer outra coisa. Tá entendendo? Só que a gente está numa vibe hoje de, como posso dizer, de inércia intelectual da humanidade, de não concordar com a pessoa e virar e falar que é comunista, sem mesmo entender o que é conceitualmente o comunismo. Entendeu? Estamos vivendo praticamente uma novidade das trevas, né? Só falta a gente começar a queimar livro daqui a pouco. Né? A gente vai começar a queimar livro de Karl Marx. Não é porque você lê Karl Marx que você vai ser marxista. Não é porque você lê a Bíblia que você vai ser cristão. Se fosse assim, a pessoa analfabeta não seria cristã. Não sabe ler, porra. E aí? Você ser cristão, você tem que seguir os princípios da Bíblia. Ah, sim, beleza. Correto, você é cristão. Você ser marxista, você tem que seguir os... Bom, você tem que entender aquilo como um princípio e seguir aquilo ali como princípio. Entendeu? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que para ser comunista não tem que ter iniciativa privada. Então não é o caso. A gente, na Constituição de 88, ali em diante, sempre tivemos, temos, teremos, sempre iremos ter, beleza? Tranquilo? Então, esse fantasma do comunismo, de comedor de criança, é uma coisa até que eu lembro de uma frase histórica, né? Povo que não conhece a sua história é bem capaz de repeti-la, né? Principalmente nos seus piores momentos. Me lembra muito certos momentos da história do Brasil durante a ditadura militar, em que, né, foi criado toda essa situação de boato de comunista comedor de criancinha, que foi passado e, obviamente, as pessoas, né, enfim, ignorantes, que é a maioria da população brasileira, que é ignorante, a maioria da população brasileira não é instruída, é extremamente ignorante, beleza? Enfim, segue, legal? Então, estamos falando do que, Anderson? Para não me perder, tu não vai se perder. Dos direitos e garantias individuais e coletivos. Beleza? Da lei orgânica. É isso que a gente está falando. Beleza? Então, gente, os direitos e garantias individuais e coletivos, como o direito à vida, esse é o direito mais fundamental de todos. Então você não pode nenhum atrito. Então, se alguma questão de prova entrar numa situação de atrito com a vida, sempre tem que prevalecer a vida. Sempre. Então hoje, por exemplo, a gente está tendo um debate muito grande entre abrir e não abrir. Ok? Lockdown ou não lockdown? Ora, se eu não abrir o comércio, eu não vou pagar minhas contas. Gente, legalmente, claro que cada um sabe que o sapato aperta. Eu não estou aqui para criticar ninguém, condenar ninguém. Eu não vou ser negócio de Globo, fica em casa. Eu não fico em casa, eu tenho que trabalhar, eu faço as coisas, né? Enfim, minha mãe é idosa, então eu que me exponho,
né, enfim, claro, né, enfim, então, com todo cuidado que eu tento, mas, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que no conflito entre produção, que é a questão do trabalho, e a vida, legalmente, é isso que eu quero dizer, a vida tem que prevalecer sempre. Não existe debate. Então, de repente, é duro você ver um guarda municipal, tá, fechando o comércio da pessoa que está lá sem autorização. Mas se é uma relação de respeito, em primeiro lugar, à vida, ele está cumprindo a ordem, ele está cumprindo a lei. Ah, Anderson, eu não concordo. Poxa, a culpa não é do guarda, a culpa é de quem elaborou a lei. Então você elabora a lei dizendo que o fundamento mais importante não é a vida. Entendeu? Tranquilo? Característica que você tem em relação a esse ponto. Tá? E é com isso que você tem que pensar dentro também da lei orgânica em relação ao título 2, capítulo 1. Beleza? Com isso, obviamente, você já vai avançar em vários assuntos aí e a gente vai lá agora olhar um pouco para ver em relação a esse avanço. Vamos lá. Pois bem, visto tudo isso, né? E temos aqui os direitos e garantias individuais, deixa eu virar aqui para ficar maior, né? Que é o assunto que nós estamos falando, que fala sobre tudo isso. Aqui ele fala sobre igualdade, né? Acabei de falar, direito, né? Aquela coisa toda, né? As decisões. Aqui é importante que fala sobre os conselhos municipais. Atenção, meus queridos alunos. Os conselhos municipais, beleza? Como forma de participação popular em projetos governamentais. Característica que você tem em relação a esse ponto. Então, ó. 1/3 no mínimo de seus membros indicados alternativamente por entidades associativas, ou seja, por associação de moradores, etc. Né? Característica que você tem aí em relação à participação dos conselhos municipais. Né? Facultada a participação de partido político. Partido político, ele é facultativo, a sua participação. 1/3 dos representantes são de órgãos públicos. Né? Indicação de representantes do poder legislativo. Ou seja, é uma forma basicamente que de você aproximar os conselhos municipais, é uma forma de você aproximar o poder público da sociedade civil, ok? Característica que você tem em relação a esse ponto, beleza? Aí aqui fala sobre os direitos sociais, olha lá, que é o direito à educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, previdência, proteção, maternidade, infância, beleza? Aos desamparados, legal? Então, por exemplo, tem até questão de enterro, aquela coisa toda, tudo isso fala na lei orgânica, beleza? Como a gente falou, eu li, fui obrigado a ler, mas são coisas que são menos recorrentes de cair em prova, né? Beleza? Mas estamos aí, característica que você tem em relação a isso. O artigo 7, olha como é que ela, ao mesmo tempo, né? Embora ela seja grande, enorme, ela é repetitiva. Olha o que ela fala no artigo 7, ó. Mais uma vez, da autonomia política. Beleza? Já o artigo 8º, ele fala sobre o quê? Os símbolos que já falamos. Beleza? O artigo 9º, né, o artigo 8º, importante, né, bandeira aí no brasão, são os símbolos do município. E o artigo 9º,
né, é vedado ao município. É interessante que você saiba disso, né? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, né, entre outras formas. Claro, gente, o que acontece? O Brasil é um Estado laico. O que é um Estado laico? O Brasil não tem religião nacional. Não existe uma religião oficial. Pronto, melhor. Não existe uma religião oficial no Brasil. O fato de não ocorrer uma religião oficial, beleza? Tranquilo? Faz com que o Brasil, vamos pensar assim, todo setor público, ele tem que ser o quê? Meio que alheio. Desculpa, fala. Não, negativo, não tem. Cadê? Deixa eu olhar vocês aqui. Deixa eu ir lá, que é importante isso. Beleza? Deixa eu falar aqui, peraí. Não compartilhar. Vamos lá. Pois bem, meus amigos. Não, o Brasil é um país laico. O que significa isso? Laico. Bom, quando a gente fala escola laica, é o quê? Uma escola sem religião. Sem religião, né? Escola laica. O Brasil é um país laico, ou seja, não tem religião oficial. Anderson, pô, a gente segue um calendário cristão. Pô, gente, olha só, atenção. A gente segue um calendário cristão porque o mundo ocidental, né, o mundo ocidental, no Ocidente, Estados Unidos, porra, enfim, Europa, Oeste Europeu, vamos dizer assim, né, América Latina, todo mundo segue o calendário cristão, então por razões econômicas, comerciais, ok. Então a gente meio que adequa o feriado de um ao feriado de outro, né? O calendário de uma forma geral, entendeu? Mas o Brasil não tem uma religião oficial. Cuidado para não confundir com isso. Beleza? Então, se ele não tem uma religião oficial, claro que em relação à questão de cultos religiosos, né, é vedado. Estamos falando sobre o quê? Vedação ao município, ou seja, não, o município não pode fazer, ele não pode estar ali, ele não pode atuar naquilo ali, né? Ele não pode dar subvenção à igreja. Eu não posso chegar e assim, dar dinheiro para a igreja poder... a igreja vai construir uma catedral, vou dar um terreno para a igreja. Posso? Não posso. Beleza? Agora sim, ele vai falar ali embaixo, na forma ressalvada na forma da lei. A colaboração do interesse público. O que seria ressalvada na forma da lei na colaboração do interesse público? Vamos lá. A igreja vai fazer uma campanha de uma arrecadação de alimentos. O poder público pode apoiar? Sim. A igreja vai fazer uma campanha, uma ação social, seja ela qual for, com jovens, com drogados, com... meu irmão, fazer uma ação social. É uma ação social? É. Então aí sim pode ter subvenção da prefeitura. A prefeitura pode chegar lá e meu irmão, toma aí meu apoio, toma aí a guarda municipal, toma aí a área, toma aí uma grana, beleza? Tranquilo? Agora, salva isso não. Por quê? Porque o Brasil é um país laico. Isso é importante que todos nós saibamos, né? Outra característica, é proibido ao município recusar fé aos documentos públicos. O que é recusar fé aos documentos públicos? Você, como servidor público, né? A gente teve essa aula no primeiro dia. Pô, a primeira aula que nós tivemos
de Estatuto do Servidor, falamos de várias coisas, né? Falamos o que é ser um servidor público. Até ensinei vocês fazerem lá a oração, o pedido certo lá, enfim, a quem você acredita, a Deus ou as entidades que você acredita, de forma que tenha a sua graça, né, alcançada, né? Você pedir para ser servidor público e, claro, concursado, servidor público estável. Né? E o que acontece? Nós, como servidores públicos, e o serviço público em geral, temos fé pública. Né? Então, quando você assina algo como servidor público. Né? Então, por exemplo, recusar da fé a documento público você não pode. Então, documentos que são públicos, que devem ser de interesse público, todos nós temos que ter acesso, né? Até porque é o princípio da publicidade. Falamos também sobre isso. O pessoal vai lembrar, né, naquela aula do princípio do LIMP. Caso você tenha perdido, assista lá o vídeo 1 da aula de Estatuto do Servidor Público. Falamos sobre legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Importante, é a base para que você entenda qualquer legislação municipal, é isso. Beleza? Por quê? Todas as leis, tudo tem que agir de acordo com o LIMP. Né? Legal, impessoal, público. Né? Por isso que é vedado ao município recusar da fé a documentos públicos. Beleza? E claro, criar qualquer forma de distinção, né, em relação à preferência de qualquer pessoa ou pessoa jurídica. Eu não posso favorecer uma empresa, uma razão social, em relação de uma outra razão social, e por aí vai, beleza? Ou seja, é a relação da impessoalidade, beleza? Tranquilo? Beleza? Característica que você tem em relação a tudo isso, tá? Claro, vamos lá a mais alguns slides. 8h30 eu dou intervalo para a galera, tá, gente? Pois bem, visto isso, né? E essa parte inicial é a parte, obviamente, que mais cai, por isso que a gente está requerendo uma atenção maior a ela, tá? Se bem que a gente vai, claro, falar de outras coisas também, vamos falar um pouco lá da parte lá de trás, né? Enfim. Aqui são as competências do município. Isso aí tudo, obviamente, você vai ter que dar lá uma lida, compete ao município. É importante que você saiba as competências municipais, né? Enfim, que é a questão lá do interesse público da população, ações que intermediem lá, beleza? Característica que você tem em relação a isso. Bom, temos aí a organização político-administrativa, né? E, falando no poder executivo,